Olá pessoal, tudo bem? Olha, é um prazer estar junto com vocês, começando essa primeira aula do programa de formação Sua Farmácia no Topo, que a Consulfarma está promovendo, que eu acho que é uma iniciativa incrível. Bom, meu nome é Davi Hoffman, sou sócio, proprietário e consultor da The Hoffman Consultoria, meu contato vai estar abaixo, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas também. E vocês verão que ao longo do curso vai aparecer aqui um botãozinho aqui embaixo para você submeter as suas dúvidas. E contem comigo para esclarecê-las assim que possível, ok? Serão 4 aulas durante esse mês de maio e falaremos sobre alguns tópicos relacionados à gestão financeira da sua farmácia. É um item muito importante para compor resultado. Nós falaremos ao longo dessas 4 aulas muito sobre resultado financeiro e o que pode influenciar de uma maneira negativa ou positiva. Vamos lá? Hoje falaremos sobre DRE e a sua importância. O DRE é muito falado, vocês normalmente já, a cada evento que participam, a cada interação com os profissionais da área, os prestadores de serviço que te apoiam, é falado muito do DRE. Mas pela minha experiência, o que eu observo nas farmácias em geral? Muitas delas não compõem o seu DRE, ou seja, não tem esse controle instalado e, consequentemente, não faz análise. E se não faz análise do que o DRE apresenta, não toma decisão pautada em números, e aí tem interferência no resultado da própria farmácia. Bom, vamos direto ao ponto, espero que vocês gostem do conteúdo e vamos em frente aqui começar, primeiramente falar o que é o DRE, quais são os componentes do DRE e o que nós podemos extrair do DRE em termos de análise para sua tomada de decisão. Bom, para que analisar o resultado financeiro em primeiro lugar? Nós precisamos entender, eu digo nós, né? Também sou empresário, gestor, então todos nós a gente precisa entender que qualquer empresa, independente do ramo, é um sistema. Composto por quê? Veja no slide que bacana. Tem 4 camadas aí aparecendo, certo? Primeira camada de pessoas, segunda camada de processos, clientes e financeiro. O que isso quer dizer? Que o resultado financeiro é consequência da forma que você lida com as 3 camadas anteriores. Como você motiva as pessoas, ou seja, os recursos humanos que você tem na sua farmácia, a sua equipe, a forma como você processa as informações, processos técnicos, processos administrativos e financeiros, e como você lida com os seus clientes. Então, as pessoas movem os seus processos, os processos movem os seus clientes e, consequentemente, há o resultado financeiro. Quando você observa o DRE, nós faremos isso junto daqui a pouco, você verá que o resultado que aparece ali nesse demonstrativo, que é um demonstrativo de resultado, é consequência de atitudes que você toma ao longo de determinado período na sua farmácia. É uma consequência. E a análise em si do demonstrativo vai demonstrar o quê? Resultado positivo ou negativo das suas ações ou daquilo que você está deixando de fazer na sua farmácia. Isso precisa estar na nossa mente. Continuando, o que é resultado financeiro? Basicamente é o seguinte, essa aqui é a fórmula da riqueza que está aparecendo aí na tela para você. Observe, fórmula da riqueza. O que é? Primeiro ponto, o seu empreendimento, a sua empresa precisa gerar lucro, resultado. O que é isso? Suas receitas precisam ser maiores que os seus gastos. Ponto. Você vai observar isso no DRE. Não é lá na conta corrente não, hein? É no DRE, por isso que é importante. Se você gera receitas maiores que os gastos, ou seja, você vende mais do que gastou, ou faturou mais do que gastou, recebeu mais do que gastou, concorda que esse excedente tem que ser reinvestido. Reinvestido aonde? No seu negócio. Então, quando você investe bem, e está citado aí acima da inflação, é a forma que você consegue ter rentabilidade para o seu negócio. Ok? Bem importante depois, nas outras aulas, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas o DRE ajuda a gente a enxergar isso. Rapidamente, só falar de como que o demonstrativo de resultado ele compõe. Ele compõe uma visão de competência, não uma visão de caixa. A visão de caixa é o quê? Que está à direita aí no seu slide. É a data que você recebeu ou que pagou determinada conta, ou recebeu do seu cliente. Entrou o dinheiro dentro da sua conta corrente. Isso é a data de caixa. Competência é quando ocorreu o fato. Então, se você vendeu no dia 1º e vai receber no dia 30 sobre aquela venda, dia 1º você computou sua venda. Essa é a data de competência, data do evento. Se você comprou um equipamento no dia 1 e vai pagar em 10 vezes, lá no seu caixa você vai pagar em 10 vezes. Mas no DRE, no dia 1 foi o evento que ocorreu o consumo daquele gasto. Você vai lançar no dia 1 aquele gasto por completo. O DRE obedece essa visão de competência, desde as vendas até todos os gastos e os seus resultados.
como veremos a seguir. O que é exatamente o DRE? Então, DRE, demonstrativo de resultado do exercício. O que é exercício? Exercício se remete ao período de tempo. Então, se eu falar DRE de julho, é o exercício de julho. DRE do primeiro trimestre, o exercício é o primeiro trimestre. Então, demonstrativo de resultado. Ele é apresentado de uma forma dedutiva, com as contas, em forma de débito, nós veremos a seguir, e demonstra se o resultado líquido da empresa foi realmente positivo ou negativo, ou seja, lucro ou prejuízo. Como a gente está vendo nesse slide. Observe esse slide e esse esquema que nós fizemos para vocês. Resultado líquido, o que é? Receitas menos os gastos, vendas menos os gastos. Se for positivo, como está à esquerda do seu slide, é o lucro. Quando falamos lucro, qual é o lucro da minha farmácia? Receita menos gastos de um determinado período. Se for positivo, é chamado lucro. Se for negativo, é chamado prejuízo. Então, observe, a gente fala então qual que é o resultado da nossa farmácia e não qual o lucro, porque a gente não sabe se teve lucro ou não até um determinado momento. O que acontece se a gente tem lucro? Observe agora à direita do slide. A gente pode reinvestir na nossa farmácia ou distribuir aos sócios. Tomem cuidado para não distribuir mais do que poderia aos sócios frente ao resultado do período que o DRE está apontando. E se for prejuízo, a gente tem que cobrir esse prejuízo de alguma forma. Porque o DRE é um extrato dedutivo. Veja esse esqueminha na tela. O DRE então é formado por camadas, então são contas que começam lá. Pela receita bruta. Quanto que eu vendi em determinado período? Veja o exemplo, vendemos R$150 mil nesse exemplo. E aí as contas dedutivas, ou seja, você vai retirando todos os gastos para chegar no valor de resultado em si do que vai sobrar. Sempre lembrando, receita menos todos os gastos que estão ocorrendo. Primeiro deles, impostos. Então, receita menos impostos. Vai gerar o que a gente chama de receita líquida. Vamos falar de carga tributária mais à frente, ok? Depois, menos os custos de manipulação ou custo de produto vendido. Quanto que custou para você manipular aqueles itens ou quanto que custou para você vender os itens industrializados. Custo direto, tá, pessoal? Matéria-prima, embalagens, incipientes ou o próprio valor do custo do produto industrializado que você comprou. Então, menos esses custos. Chega numa primeira margem chamada margem de contribuição. Nós vamos ter uma aula específica sobre margem de contribuição, tá, pessoal? Por isso que eu não vou entrar no detalhe aqui. Depois nós retiramos todos os custos e despesas fixas do seu negócio. Entra pessoal, entra estrutura física, entra despesas administrativas, entra despesas de vendas, marketing, etc, etc, etc. Nós veremos os grandes grupos aqui para vocês. E aí, chega ao resultado líquido do período. Veja na tela aí que o resultado líquido dessa farmácia que nós estamos falando, 10% de 150. 15 mil dividido por 150 mil. No esqueminha, a gente entende que a receita bruta, as suas vendas, é função do quê? Dessa formuleta que está à direita. Número de quantidade de vendas. Normalmente as farmácias monitoram número de fórmulas vendidas, número de receitas executadas, número de itens de revenda ou industrializados vendidos, vezes um preço médio, ou ticket médio, como muitos falam no mercado. Você tem a sua receita bruta. Tem a carga tributária, como nós falamos, os custos variáveis, como nós falamos, tem o patamar de custos fixos, como tratamos, e nesse caso, foi positivo o resultado? Foi. Então, chamamos de lucro, ok? E esse é o DRE de uma forma bem simplificada, só para a gente entender o esqueminha dele, como que funciona. Você precisa ter uma ferramenta como essa na sua farmácia. Os dados que estão aqui lançados podem vir de um sistema, muitos têm um sistema ERP instalado, que cuida de toda a parte de rastreabilidade, inclusive vai até as funções financeiras, ou muitos fazem essa parte financeira de transações por fora, uma planilhinha. Algumas farmácias não controlam o financeiro não. Se você não está controlando, sugiro você controlar lançamento a lançamento, gasto a gasto, venda a venda. Você precisa ter controle das suas transações financeiras. Com os dados em mãos, você monta um DRE ou mais simplificado como este, ou mais sofisticado como alguns que nós vamos mostrar aqui. Como esse que está na tela, por exemplo. Observe lá, a gente tem as receitas na coluninha real. Real quer dizer que foi realizado, foi efetivado. Tá vendo lá? Receitas. Tiram as deduções de venda, são os impostos. Tira o custo de manipulação, custo da mercadoria vendida. Temos a primeira margem, que a gente vai tratar em outra aula, margem de contribuição. Saem os custos fixos, saem as despesas de vendas. Tá vendo que eu criei os grupinhos? Tem um grupinho para cada item.
Você pode criar os grupos conforme a necessidade que você precisa monitorar na sua farmácia até chegar ao resultado líquido. No caso aqui, a gente está olhando um volume de 2017, 21,5% de lucratividade. Vamos tratar isso aí. Mas você pode montar o seu DRE da forma que você achar mais conveniente. Aqui a gente até sugere alguns agrupamentos, veja na tela, que são classificações das suas transações. Então, toda transação financeira de um gasto, principalmente, tem que ser classificada. Você tem que marcar lá no seu sisteminha ou na sua planilha o que é aquele gasto, para você depois fazer análise em cima disso. Então, veja aqui à esquerda, tem um grupinho do custo da mercadoria vendida, tem um grupinho das deduções. As deduções são os impostos, você pode abrir os impostos. Custo de mercadoria vendida, você pode abrir quais são os tipos de insumos que estão ali. Então, certo, tem grandes contas, que na tua farmácia você também utiliza muito. Matéria-prima, tem embalagens, frete quando você compra, às vezes paga diferencial de alíquota de impostos quando chega. Todos esses itens que são relacionados à manipulação ou ao industrializado, você lança nesse grupinho de custo de mercadoria vendida. Observe a direita. À direita a gente está falando de custos fixos produtivos. Todos os custos estão relacionados ali, principalmente ao laboratório. EPIs, manutenção de equipamentos, calibração de equipamentos, etc. Sistema da qualidade, lança todo nesse grupinho. Aqui é um exemplo, tá? Se você quiser se inspirar nesse modelinho. Despesas de vendas e logística. Frete de entrega, correio, premiação de colaborador, comissão de vendas, pode ser lançado num grupinho à parte. Aí tem um grupinho de despesas de pessoal, lança todas as despesas com o pessoal ali, pode abrir salário, hora extra, férias, 13º, etc. Você tem que criar esse cardápio de contas para você marcar. Despesas com ocupação, estrutura física, aluguel, energia elétrica, água, você tem que agrupar. Despesas de marketing, material patrocinado, assessoria de visitação, assessoria de marketing digital, é lançado todo dentro dessa conta. Despesas administrativas, é a contabilidade, são os advogados, se você tiver que usar, outros tipos de consultoria administrativas ou de recursos humanos, lança nessa continha. Despesas com TI, telecomunicações, internet, telefonia, suporte de computadores, suporte de hardware, software, etc. Lança nessa conta. Despesas financeiras, tarifa de banco, tarifa de cartão de crédito, taxa de administração de cartão. Se você antecipa os seus cartões, você classifica ali. Se você antecipa qualquer outro tipo de título, você lança ali. Receitas financeiras, se você tem uma aplicação, os rendimentos dessa aplicação. Fluxo de caixa de financiamento, se você toma um empréstimo, entra na sua conta. Se você paga um empréstimo, sai da sua conta, tem que ser classificado. Fluxo de caixa de investimento, você comprou um equipamento, comprou um móvel, comprou um imóvel, tem que ser lançado, classificado. Agora, para que agrupar dessa forma? Para que no DRE apareçam as contas segmentadas. Você vai analisar o quê? O peso de cada uma. Se tudo for em uma conta só, você não vai saber o que é o que e, consequentemente, você não vai saber o que fazer com cada uma delas, ok? Eu sugiro vocês fazerem realmente esse cardápio que explique a tua farmácia. Vamos entrar agora na parte bacana de análise. Vamos analisar um DRE e eu peço para que vocês, se já existir um DRE, no caso da sua farmácia, faça essa análise. Qualquer dúvida, mande aqui embaixo e a gente vai estar interagindo sobre eles, ok? Vou falar de duas análises básicas, mas que já explica a maior parte das análises que a gente faz com o DRE, que é a análise vertical e a análise horizontal. Vamos entender o que são essas análises e como aplicá-las no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, análise horizontal. Então nós estamos falando sobre o quê? Uma análise que compara duas contas iguais em dois períodos de tempo. Então vamos pegar um exemplo direto. Olha o exemplo dessa farmácia. A gente está falando na coluna à esquerda 150 mil de vendas, na coluna à direita 161.295 reais de vendas. A análise horizontal, você compara os mesmos indicadores, quer dizer, os mesmos números de uma mesma conta em dois períodos. Então o que eu quero fazer? Enxergar aqui. Qual foi a variação das vendas dessa farmácia nos dois períodos? Digamos que sejam 2 meses. No caso aqui, 161.295 dividido pelo número anterior. Tem a formulinha de cola em cima do slide, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês me falam. Divide pelo anterior menos 1. O que é isso? Vai mostrar essa variação. Então, a variação da receita, quer dizer, das vendas dessa farmácia nos dois períodos foi de 7,5%. Cresceu 7,5%. Você sabe quanto a tua farmácia está crescendo em termos de receita? Por exemplo, o acumulado desse ano
contra o acumulado do ano passado? Você sabe se você está crescendo, se você está diminuindo? São indicadores muito importantes e a análise horizontal mostra isso. Normalmente, gestores de farmácia sabem o quanto está crescendo em termos de vendas, mas o seu resultado financeiro e os seus gastos, você está controlando, você está enxergando isso também? Então, a análise horizontal serve para todo e qualquer tipo de conta do DRE. Veja o caso aí do slide. Nós falamos das vendas, 150 mil contra 161 mil, cresceu 7,5%. Veja ali quanto cresceu o custo dos produtos vendidos, quer dizer, o custo de manipulação. Cresceu também 7,5%, de 75 mil para 80.599. Se ela cresceu na mesma proporção que as vendas, quer dizer que essa relação permaneceu constante. A eficiência é a mesma, cresceu a mesma coisa. Agora observe os custos fixos, olha que legal. Custos e despesas fixas foi 45 mil no primeiro período e 45 mil no segundo período. Análise horizontal disso. Dado contra dado igual a 0% de variação. Não cresceu. Nós conseguimos segurar os custos fixos dessa empresa, os custos e despesas. Isso quer dizer o quê? Que enquanto eu cresci de vendas 7,5%, os meus custos fixos cresceram 0%. Isso quer dizer que eu me tornei mais eficiente, porque eu observo o resultado que está lá embaixo, resultado líquido. Primeiro mês, 15 mil reais. Segundo mês, 19.566. Olha a variação horizontal deles, um contra o outro, cresceu 30,4%. Isso, pessoal, se chama ganho de eficiência financeira. Você cresceu a sua receita 7,5% e seus gastos cresceram menos que isso. Isso se traduz em margem. A margem é o resultado que está aparecendo aí. Então, isso quer dizer o quê? Você tem que observar, fazer essas taxas. Sugiro você fazer essas taxas mês a mês e o período acumulado do ano contra o período anterior. Então, por exemplo, estamos aqui em maio nessa aula, certo? Fechamos já janeiro a abril de 2019. Quanto que você cresceu de janeiro a abril de 2019 contra janeiro a abril de 2018 em vendas? Você vai descobrir o percentual. Agora, quanto você cresceu de gastos? Você tem que descobrir esse percentual. Depois você tem que descobrir esse mesmo percentual para cada tipo de gastos. Porque talvez tenha algum que você cresceu mais do que a sua receita, outros que você segurou, e aí você vai descobrir o quanto que impactou isso no resultado. O mais interessante de descobrir essas taxas é criar ações em cima disso. Daqui em diante, você vai limitar os seus gastos, você vai monitorar os seus gastos. Para quê? Frente às metas que você tem de crescimento comercial, sugiro você ter metas comerciais bem definidas, você vai realmente observar o quanto que você vai ter de resultado, de ganho de resultado financeiro. E aí você começa a manobrar. Então, a análise horizontal, de forma bem simples, serve para isso, para analisar todas as contas do seu DRE e checar se você está sendo mais eficiente ou menos eficiente, ok? Dúvidas, pessoal? Envia aqui abaixo e nós vamos interagindo ao longo dos próximos dias, ok? Contem comigo para esclarecer as dúvidas de vocês. Pode ser as dúvidas mais simples, tá, pessoal? Fiquem super à vontade, a gente está aqui para ajudar vocês. A outra análise, que é a análise vertical, você compara na vertical uma conta do DRE em relação ao seu faturamento. Então você vai descobrir qual que é o peso de uma conta em relação às suas vendas. Vamos olhar direto no exemplo, que fica mais fácil a gente entender. Tem a colinha aí em cima do slide, você verá, mostrando como que funciona essa formulinha. Mas veja lá, é o mesmo exemplo, os mesmos números, ok? Então aqui naquele determinado mês vendeu 150, no segundo mês vendeu 161, 295. Nós fizemos a análise horizontal e agora a análise vertical funciona da seguinte forma. Uma conta do mesmo período em relação às vendas. Então, vamos pegar uma conta muito importante para a sua farmácia, que são dos custos dos produtos vendidos ou dos custos dos manipulados. Lembrando aqui que são aquelas contas diretas, tá? Matéria-prima, embalagens, recipientes, se tiver algum custo variável relacionado à produção, ou o próprio custo dos industrializados. Qual que é a análise vertical da coluna à esquerda dos custos dos produtos vendidos sobre a receita? 75 mil, que é o custo do produto vendido, dividido pelos 150 mil, tá? 50%. O que isso quer dizer? Que o custo do produto vendido nesse período teve o peso de 50% das vendas. Então, 50% das vendas foi consumido por custos diretos, ok? E no segundo período, vamos observar
80.599 de custo contra 161.295 de vendas. A relação 80 dividido por 161 permaneceu a mesma, ó, 50%. Então, nós não tivemos nenhum ganho de produtividade nesse período. Imagine que a gente conseguisse sair de 50% do peso de receita, o custo de manipulação, para 48%. Esses 2 pontos de diferença a gente ganharia na margem. E aí é que a gente tem que monitorar muito próximo, e sugiro você monitorar esses indicadores das maiores contas mensalmente na sua farmácia, e não só monitorar, mas trabalhar ações para melhoria. Nós vamos falar isso bastante na aula de margem de contribuição. Observe os seus custos e despesas fixas. Primeiro período, à esquerda, 45 mil de custos e despesas dividido pela receita de 150 mil. Qual que é o peso dos custos e despesas fixas? Lembrando que aqui está pessoal, está lá administrativos, de marketing, financeiros, todos aqueles grupinhos que nós vimos antes. 30%. Então isso quer dizer que os meus custos e despesas fixas se relacionam com o nosso faturamento numa ordem de 30%, tirando da nossa margem. No segundo período, lembra que no segundo período nós não crescemos? Nossos custos fixos e despesas fixas permaneceu com os mesmos 45 mil por mês. Porém, nós crescemos o volume de faturamento. Então, a relação do segundo período dos custos e despesas fixas sobre a receita caiu para 28%. Diminuiu 2 pontos. Isso quer dizer que nós fomos mais eficientes. Esses 2 pontos vão virar margem para a gente. Vamos ver se isso é verdadeiro? Quando a gente fala lucratividade, lucro, resultado, dividido pela receita. Lucratividade do primeiro período, 15 mil dividido por 150, 10%. Então aqui a gente pode falar, normalmente perguntam, né? Qual que é a margem da sua farmácia? Quanto está a sua farmácia gerando de lucro por período? No caso dessa aqui, no primeiro período, 10% de lucratividade. Nós falamos de lucratividade ou margem líquida. No segundo período, nós fomos mais eficientes, principalmente nos custos fixos e despesas fixas. E observe ali, 19.566 dividido pelo 161, 295, para quanto foi a nossa margem? 12%. Cresceu exatamente 2 pontos que a gente ganhou da relação de custos fixos e despesas fixas. Por isso que é muito importante, quando a gente faz essa análise horizontal e vertical, a gente relacionar realmente o ganho e os limites, principalmente dos custos e despesas fixas, quanto que vai impactar no nosso resultado. Normalmente, você tem que realmente ser muito seguro em elevações de custos e despesas fixas. A gente fala, dá para contratar mais uma pessoa? Primeiro ponto, é necessário, estritamente necessário, ou é preventivo? Porque se você for aumentar ali, vai tirar da sua margem. Você precisa fazer essas contas antes de tomar a decisão. Para isso que serve a análise do demonstrativo de resultados, para você fazer a relação entre as suas contas e as suas vendas e realmente checar o resultado final. Quando você faz análise histórica, como a gente está fazendo aqui, a gente está olhando períodos anteriores, certo? Um mês que passou, 2 meses que passaram. É bem interessante, a gente conhece o padrão histórico, mas imagine quando você começar a fazer projeções. Poxa, eu quero saber como vai ser o meu ano, eu vou projetar o DRE do meu ano. Aí se torna um orçamento da sua empresa. E mais adiante nós falaremos sobre isso. Então, análise horizontal, análise vertical, muito importante para você conhecer dentro do seu negócio. Veja esse outro exemplo, a gente está analisando o exemplo de uma farmácia no resultado do ano de 2017, hipotético, tá? A farmácia faturou aí 1.800.000, teve um resultado de quase 400 mil reais. Qual a lucratividade? Análise vertical, resultado líquido, sobre a receita, sobrou o quê? 21,5%. Ok, então análise vertical, vamos fazer um resuminho. É o peso de cada conta sobre a receita, as deduções de vendas e custo de mercadoria vendida são aqueles itens percentual, né? Custos variáveis. E observe aqui que agora a gente está abrindo as despesas e a gente pode avaliar cada uma das contas. Então, qual que é o peso das despesas administrativas dessa farmácia? Vamos lá. 19.537, está vendo? Dividido pela receita do período. 1,1% do faturamento dessa farmácia foi para despesas administrativas. E o custo com o pessoal? Vamos ver, que é um grande peso para a farmácia, sugiro você monitorar na ponta do lápis. Despesas com pessoal, 275 mil reais no ano, contra uma receita de 1.800.000. Qual que é o peso? 15,2% do faturamento. Quando você começa a ter esses indicadores, então de margem, do custo de manipulação, despesas tributárias, peso de pessoal, você consegue ter alguns indicadores que existem certos padrões no mercado. Então você pode comparar se você está indo bem ou mal frente a alguns indicadores de mercado. Aqui eu trouxe um exemplo
À direita, margem de contribuição, referência entre 55% e 65%. Essa margem de contribuição é faturamento menos impostos menos o custo de manipulação. Esse é um indicador muito importante, por isso que a gente vai ter uma aula específica sobre ele, tá? Mas nós conseguimos trabalhar com referências. Então, qual que é o percentual padrão de margem de contribuição para farmácias? Eu até trouxe aí um intervalo entre 55% e 65%. Qual que é a margem padrão de despesas de pessoal? Qual que é a margem padrão de despesas com ocupação? E margem líquida? Por aí vai. Porque vira e mexe, nos seminários, nos congressos, nós falamos sobre a margem líquida de farmácia tem que ser mais ou menos tanto. Agora é o seguinte, existem indicadores de mercado. Ok, bacana. Porém, o mais importante é você saber quais são a distribuição realmente desses pesos na sua farmácia e você trabalhar ações para melhorar os seus próprios indicadores. Então, digamos que é você contra você mesmo. Agora, se você não monitora, não tem o DRE, não analisa, você não vai conseguir fazer essa movimentação para ganhar eficiência. Eu agradeço vocês pela participação nessa aula. Lembrando novamente, aqui embaixo, podem lançar suas dúvidas, questionamentos, necessidade de algum aprofundamento, conta comigo para fazer o esclarecimento e a gente se vê na próxima aula, levando sua farmácia ao topo. Um grande abraço.